Serpente olho de gato anelada, meu irmão. Olha isso, ela tem olho de gato, cara, ela é linda. Ela é linda pra caraca, maluco. Olha esse olhão. É a Leptodeira anulata, a serpente com olho de gato. Cara, essa serpente é muito louca, cara. É uma serpente opstógrafa que coloca ovos dentro de ninhos de formiga cortadeira e os ovos ficam belezinha lá, cara, até protegido pelas formiguinhas. Muito legal pra caramba, né? Ela é linda demais, muito confundida com o jararaca também. Ela também faz aquele achatamento, sabe? O gular, achatamento gular. E aí a cabeça fica um pouco triangular. Ela também finge de morta, faz totozinho, descarga colacal para ficar fedorenta e também avança e dá as mordidinhas se necessário for, apesar de ser extremamente dócil. Cara, conheça a Leptodeira anulata, mas antes se inscreve aqui porque eu quero falar tudo sobre ela e ela é lindona demais, tem discussão bacana, até de necrofagia. Não sabe o que é isso não? Não tem problema não, o biólogo Henrique explica pra você. Vem! Spartans of Science. E nessa cobrinha de nada que ninguém dá nada por ela tem informação super valiosa, tem até peçonha, cara! E ela tem peçonha que é hemorrágica, proteolítica e neurotóxica, porém é opstógrafa. E o que isso tem a ver, Henrique? E ela também consegue comer carniça, bom, pelo menos é o que tem em uma nota publicada. Todos esses artigos que eu estou falando ficarão aqui no primeiro comentário fixado. Leptodeira é um gênero bem espalhado nas Américas. E essa serpente aqui é a Leptodeira anulata. Olha, ela parece realmente com uma jararaca, mas tem um olhão, sabe, bonitão, conhecida como olho de gato anelada. É uma serpente arborícola, ou seja, gosta de subir em árvores, mas também se dá muito bem em terra, cara. Ela pode viver facilmente no meio terrestre. Não é registrado para meio aquático, mas meio terrestre. E muito, muito dócil, de fácil manuseio. Praticamente não existe relato de acidente com ela, a não ser que alguém perturbe muito o bicho. Mas é um bicho que, se você pegar na mão, não vai ter muito problema, ela não reage assim. Bom, às vezes ela pode abrir a boquinha ali e tentar dar um botezinho e tal, mas, cara, muito bobinho na minha opinião. Mas ela pode fazer esse achatamento aqui, que a gente chama achatamento gular, e ficar com a cabeça mais triangular e se assemelhando, sim, a uma jararaca ou um filhotinho de cascavel, devido à sua coloração, mas as manchas mais padrão, né, para jararaca, isso com certeza ajuda ela no decorrer evolutivo, porque ninguém quer se meter com nenhuma bótrops e nem com nenhuma crótalos. Mas ela não tem a dentição solenógrafa, que seria a dentição das jararacas, ou cascavéis, que é aquela dentição móvel, que pica. Não, na verdade, ela é uma serpente opstógrafa. Opstógrafa porque lá atrás ela possui um dente capaz de inocular uma peçonha. Mas olha, vamos diferenciar aqui um dente de uma solenógrafa, de uma jararaca, para uma opstógrafa. No dente de uma jararaca é um tubinho, é uma agulha hipodérmica, perfeita, sabe? A peçonha passa ali por dentro, os dentes ficam na frente, ela coloca a dentição para fora, pica, o veneno passa ali por dentro, a toxina, né? E é injetada. No caso da opstógrafa, não tem um tubo perfeito no dente, é uma ranhura que facilita o escoamento da toxina, mas não é um tubo perfeito para injetar uma peçonha. Ela precisa de pegar a presa e morder e ficar mordendo até que a presa chegue no fundo da boca. E eu quero levantar essa discussão aqui, porque muita gente vai pensar, poxa, mas espera aí, como é que evoluiu uma serpente para a perfeição das solenógrafas, que é colocar o dentão para fora e picar, e você tem, por exemplo, as opstógrafas aí no planeta. Parece que esse dente não é tão bom assim para injetar peçonha. Bom, vamos lá. Não é pra gente, não é para injetar peçonha no ser humano. Mas se você levar em conta que esses animais são anfiófagos, ou seja, se alimentam de anfíbios, esses dentes funcionam muito bem. É válido lembrar que vários anfíbios também incham e tem um dente posterior para ir furando, injetando uma peçonha, furando, no caso, o anfíbio mesmo. Isso pode fazer com que o pulmão dele seja perfurado, que ele pare de inchar.
Não é à toa que tem um vídeo da Shannon do Mirene aqui, que não tem uma ranhura para injetar peçonha, mas ela tem um dente especializado para comer anfíbios. Assistam esse vídeo, você vai entender bem do que eu estou falando da dentição. E é válido lembrar também que as rãzinhas gostam de pular, caem para o rio. Então uma serpente que seja solenógrafa, como uma jararaca, que pica, então ela pica uma rã e a rã pula para dentro do rio. Já era, perdeu, né? As jararacas têm especialização em predar mamífero, tem fosseta boreal, que dá a ela uma possibilidade de detectar calor. Rãs não tem isso, cara. Rãs são de sangue frio. O organismo tem um metabolismo menos acelerado. A peçonha passa com menos velocidade na corrente sanguínea. A chance de uma jararaca perder uma rã é bem maior do que uma serpente especializada, sendo anfiófaga, dos dentes da frente não serem especializados em segurar. É claro que as solenógrafas também conseguem segurar, se elas quiserem, tá bom? Algumas são capazes de segurar a sua presa. Mas um dentão grandão pode ser mais fácil de quebrar. Uma rã adulta pode ser um problema e arrebentar a dentição e até a musculatura de uma serpente que seja solenógrafa com os dentões grandão, capaz de injetar peçonha. Vai matar a rã depois? Vai, mas ela pode simplesmente fazer muita força e também os anfíbios, eles não têm garras. Podem ser consumidos até por trás, não necessariamente pela cabeça. Ao contrário dos mamíferos, que têm garras, né? Alguns mamíferos têm chifres, claro, tô falando aí de uma sucuri. Alguns mamíferos têm chifres, têm cascos. E aí é óbvio que comer pela cabeça é muito mais proveitoso, porque as garras vão ficar assim para baixo, ó, e o organismo vai ser consumido pela cabeça. Se comer por trás, pela traseira, as garras vão ficar nessa posição e podem arranhar o esôfago do animal. Já anfíbios, bom, anfíbios não tem garra, então esse problema não existe. E ser opistóglifa, ter o dente traseiro e os dentes dianteiros um pouco menores, com menos chance de serem quebrados, mas com muitos dentes que podem ser substituídos, bom, isso pode ser uma coisa positiva para esses animais que são anfiófagos. Isso aqui é uma discussão acadêmica. Nada do que eu estou falando aqui é porque é. É só uma discussão e não tem nenhum artigo que diga que é isso. Mas eu estou levando para você. A ciência é hardcore, cara. É assim que a gente faz ciência. Pensando nessas coisas. E daqui a pouco alguém olha, ei Henrique, esse artigo aqui já está publicado, olha. Ou faz o contrário, Henrique, não achei nada na literatura. Você acha que eu posso fazer alguma coisa aqui, um estudo, para comprovar ou refutar aquilo que você está falando, porque é assim que a ciência funciona, sendo comprovada ou refutada. Então, dessa maneira, a Leptodeira anulata é uma boa predadora de anfíbios e tem essa peçonha sinistra, cara. Só que ela não tem essa capacidade de injetar uma peçonha como uma jararaca. Então, assim, a gente não considera ela peçonhenta, porque ela acaba não tendo interesse médico. Porque uma das coisas sobre o interesse médico é justamente a capacidade dela injetar essa toxina em você. E ela não tem muito essa capacidade, que ela tem que morder e ficar chegando até a boca lá atrás para poder te injetar. E não tem muito caso, porque ela também é mansinha. Esse olho dela chama muita atenção e ela é conhecida como a serpente com olho de gato, anelada. Ela tem esse anelado bonito. De vez em quando alguém mata uma e me manda foto. Olha essa jararaca aqui, venenosa. Pô, primeiro que tu já matou, todinho do bichinho, né? E outra, ela foi morta à toa, uma serpente lá que vive tranquilamente na natureza, não há a menor necessidade. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa aqui. O mesmo objeto que é utilizado para matar o animal poderia ter sido utilizado para afastar. As serpentes não querem te picar, não querem o seu mal. Elas sentem frio, fome, dor e medo. Elas só querem ir embora. Se está dentro da sua casa, chama o bombeiro, chama um órgão ambiental. Se está lá no quintal do seu sítio, toca ela, cara. Ela estava ali antes de você. Não há a menor necessidade de matar. Ainda mais um bichinho desse, tão lindo como é a Leptodeira anulata. Um animal fabuloso. E com algumas curiosidades bacanas. Como, por exemplo, foi constatado que ela coloca ovos dentro do ninho de formigas cortadeira. Que barato isso, né? E lá no ninho, justamente é onde fica o jardim dos fungos.
E foi observado que o filhotinho sai de lá, ela entra, né, para colocar o ovo, desculpa, ela entra para colocar o ovo na boa, não é atacada pelas formigas. Talvez ela tenha algum sistema de defesa, algum feromônio que acalma as formigas, eu não sei. Eu tenho que procurar uma coisa a mais. Se alguém souber, por favor, comenta aqui. E se não souber, galera da biologia, vamos estudar isso aí, porque é bacana pra caramba. Uma das formas de defesa dela é a descarga cloacal, que é justamente te cagar todo, sabe? Colocar aquele cheiro feio em você e fingir de morta. O relato apresentado, que é um relato pessoal, diz que ela ficou até 3 minutos fingindo de morta. E não para por aí não. Para fechar a balbúrdia desta serpente linda e maravilhosa, bom, tem uma nota dizendo que ela apresentou necrofagia. E o que é isso? Comer um organismo morto, que no caso foi uma rã que tinha sido atropelada. Simplesmente os biólogos estavam passando e viram ali uma leptodeira se alimentando, pelo menos era uma leptodeira, né? Se alimentando, não necessariamente a mulata, mas uma leptodeira, e viram ela se alimentando ali de uma rãzinha que tinha sido atropelada e estava fedendo. Fedendo. Eles ficaram bolados com isso, pegaram o animal e coletaram o material que estava sendo consumido. Este material estava fedorento e passado, caracterizando necrofagia, quer dizer, comer carne morta. E por que isso é importante? Porque as serpentes se alimentam de animais que estavam vivos. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem na hora até de alimentar os animais, porque as serpentes são exclusivamente carnívoras, elas só comem carne, ou pelo menos algo de origem, como o ovo, por exemplo, e elas geralmente são específicas. Serpente come lesma, come praticamente lesma, uma planária, etc. É como se você comesse hambúrguer e passasse o resto da sua vida comendo hambúrguer. Serpentes especializadas em mamíferos comem mamíferos e raramente comem outras coisas. Claro, existem aquelas que são mais generalistas, que comem mamíferos, répteis e aves, mas geralmente elas são bem específicas e comem a sua presa inteira. Achar uma leptodeira comendo um sapo, uma rã que tinha sido atropelada, é um achado, é uma novidade, cara. Bom, tem outros relatos também, como o próprio Sazima, que é o herói nacional dos herpetólogos, é um dos grandes mestres da herpetologia, diz que talvez a sucuri amarela possa sim comer carniça, que houve lá um burburinho, houve um relato, e ele não duvida, visto que os filhotes da sucuri, da Eunectes noteus, conseguem ficar de boca aberta para consumir peixes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as serpentes que são constritoras praticam uma espécie de ritual. Elas pegam o animal, se enrolam nele, e aí depois desse ritual todo que vão consumir. Quando você tem um filhote que simplesmente está de boca aberta e passa um peixe e ela come, bom, esse animal saiu do ritual de alimentação. É uma coisa nova, uma novidade dentro das constritoras. Então por que não ela não poderia comer uma carnicinha de vez em quando? E tem também outras notas para outras serpentes, tá? Que é possível sim que elas consumam carne morta, mas isso é raro, não é o padrão. O padrão é um animal vivo. E até para quem tem os pets é um pouco complicado, porque o cara tem que dar o rato congelado, né? Então ele bota no micro-ondas, o rato aquece, da temperatura que ele queira, e fica balançando o rato para ela achar que o bicho está vivo, para poder dar o bote, ou fazer a constrição, ou injetar a peçonha, depende da serpente. Mas tudo isso a gente está discutindo aqui com esses artigos que eu baixei aqui, da Leptodeira nulata, que é uma serpente linda, 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 linda. Para fechar o vídeo, você reparou que tem aqui o nomezinho do Kennedy, né? Ele me cedeu esse vídeo e qualquer pessoa que me cedeu um vídeo bacaninha, eu vou deixar a referência aqui. Eu acho que é uma troca justo, visto que eu cobro um preço interessante para 1 minuto de propaganda no canal. Então se você me cedeu o vídeo, vai ter a sua propaganda, cara, que é mais legal que isso. E olha, aqui é caro, hein? Pra fechar o vídeo, a serpente com olho de gato, meu irmão. Leptodeira nulata, a linda serpente que tem uma peçonha interessante, mas que para mamífero não faz muita diferença. Mas é válido lembrar
porque essa toxina está sendo estudada. Pera, deixa eu tirar a máscara que eu tenho que explicar isso. Ora, por que essas serpentes que não são consideradas peçonhentas estão sendo estudadas, Henrique? Essa tal glândula de Duvernoy que elas possuem e tal. Grandes coisas podem sair daí. Essas toxinas podem conter informações valiosas, até cura para câncer. Lembra que através de uma toxina da peçonha da jararaca se descobriu o captopril, que é um remédio que muita gente usa e prolonga a vida de todo mundo. Alguém da sua família toma remédio de pressão. E graças à jararaca. Então é óbvio que se achar alguma toxina que seja interessante para o ser humano, em alguma dessas serpentes que a gente desconsidera porque não tem interesse médico, a gente pode achar muita coisa aí. Dentre elas, a cura para determinados tipos de câncer. Não é legal esses estudos? Os estudos nunca param. E para fechar a balbúrdia, serpente com olho de gato, meu irmão, a leptodeira no ar, tá belíssima. Que apesar de opustógrafa tem uma peçonha interessante, quer dizer, uma toxina interessante, que não faz muito problema pro ser humano, mas pode ser utilizada como biotecnologia. Balbúrdia!